aula voltada para os terceiros anos do ensino médio regular. O objetivo dessa aula é trabalhar um pouco sobre a história dos partidos políticos e a história do voto no Brasil e no mundo. Bem, a gente tem que entender que a questão do voto está relacionada com a democracia em si. O que é democracia? Segundo o dicionário, lá a gente tem um governo em que o povo exerce a soberania, sistema político em que o cidadão elege os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. E a gente tem a palavra democracia mesmo, significa governo do povo. Agora, o que era antes da democracia? A gente tinha o totalitarismo. Isso quer dizer, um rei, ele governava sozinho, tá? Ele fazia o que ele queria, e muitas vezes ele usava todo esse poder que ele tinha em proveito próprio. Mas, diferentemente do que é hoje. Hoje a gente pode ser contra o presidente A ou B, mas a gente não vai ser morto por isso, nem preso por isso. Naquele tempo, as pessoas eram presas, podiam ser perseguidas, justamente por serem contras ao rei. Então, muita gente começou a lutar contra esse tipo de situação. Ali onde está escrito luta contra o totalitarismo, está escrito errado, tá, gente? É luta contra o autoritarismo. E o ápice dessa revolução, dessa luta contra o autoritarismo, é a Revolução Francesa, contra o totalitarismo do rei, o rei que manda sozinho. A Revolução Francesa, a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Então, os iluministas começaram a pensar que esse direito que era atribuído ao rei como um direito divino era bastante problemático, porque ele só se justificava se o rei representasse a vontade de todos. Então era preciso limitar o poder do rei. E a gente fala da divisão dos três poderes, que a gente já falou na aula passada, tá? Entre executivo, legislativo e judiciário. Com qual intuito? O intuito de limitar o poder do rei, poder absoluto. Outros pensadores da época, como Rousseau, vai falar que o rei deve fazer a vontade geral, tá? Então, começa essa ideia que agora o povo tem que estar no poder e o governante deve ser eleito pelo povo e fazer a vontade do povo, representar o povo ao qual ele está servindo. Opa, será que eu passei um aqui? Vamos voltar. Anterior. Beleza. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a origem dos partidos políticos. Bem, os primeiros partidos políticos surgiram na Inglaterra. A gente tem que lembrar que na Inglaterra houve revoluções. Revolução Gloriosa. A gente teve uma série de eventos que limitou o poder do rei. O rei, aos poucos, foi perdendo seu poder e ele tinha, a princípio, dividir o poder com o parlamento e depois de dividir o poder com o parlamento, isso quer dizer com os deputados, ele acabou ficando sem poder, virando apenas uma figura simbólica, como na Inglaterra hoje. O poder político não está na mão da rainha, mas está na mão do parlamento. Então, mas quando se criou a necessidade de votar, era preciso organizar os deputados, e eles precisavam buscar votos. Então, eles fizeram uma organização para buscar votos. E foi quando surgiu
na Inglaterra os primeiros partidos, o Partido Whig e o Partido Tory. Os Whigs, eles são de 1789 e eles são contra o rei e contra os católicos. Então, assim, eles, de certa forma, queriam o aumento da democracia, queriam mais direitos e que os poderes não tivessem concentrados na mão do rei. E surgiu os Tories, que eram contra o rei, eles eram a favor do parlamentarismo, que limitava o poder do rei. Essa é a história dos primeiros partidos políticos que surgiram. Existia partido antes? Não, no sentido que existe hoje. Porque hoje, um partido político é uma organização necessária para a participação de eleições. É uma espécie de órgão no qual não se pode participar de eleições, ele organiza a própria vida política. E esses foram os dois primeiros partidos. Anterior, existia partido, a gente vê a palavra partido, mas partido era muito mais no sentido de tomar parte de alguma coisa do que uma organização política burocrática. Então, existem dois tipos de partidos, esses que surgiram justamente dentro dos parlamentos para organizar os próprios deputados, organizar a forma que eles agiam. Então são chamados os partidos parlamentares, mas antigamente o voto era voltado a um pequeno grupo de pessoas, geralmente pessoas que tinham renda, etc. Mas quando o voto ao sufrágio universal, isso quer dizer, o voto passa a ser para todos os cidadãos, é necessário, quer dizer, as pessoas, trabalhadores, etc., eles vão querer criar partidos que tenham características com o que eles querem, com o que essas pessoas buscam. E aí surge os partidos políticos externos. E isso é uma tipologia, isso quer dizer, uma forma de ver os partidos criados por um sociólogo e cientista político francês, chamado Émile de Duverger. Vamos lá. Quanto aos sistemas partidários, os partidos políticos, eles são divididos em 3 tipos. Os monopartidários, países onde existe um único partido. A gente tem China, Coreia do Norte, Cuba é um outro exemplo, tá? Onde só existe um partido. A gente tem os bipartidários, que existem apenas 2 partidos, como nos Estados Unidos, a Inglaterra. A Inglaterra é um pouco problemático, mas a forma mais clássica é nos Estados Unidos. E a gente tem países que têm multipartidarismo, que existem vários partidos, como o Brasil, que a gente já chegou a ter mais que 30 partidos hoje, parece que a gente está em 28 partidos. Bem, e os partidos políticos no Brasil? Os partidos políticos surgiram ainda no tempo do Império, onde existia o Partido Liberal e o Partido Conservador, mas eles ainda não eram partidos políticos plenos. Com a proclamação da República, crescem os partidos regionais. Então, cada estado tinha um partido. Por exemplo, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, etc. Gente. Quando Getúlio Vargas chega no poder, com essa ditadura,
No primeiro momento, ele proíbe os partidos políticos, no que ele é bastante criticado. Daí ele cria dois partidos políticos, dois novos partidos políticos, o PSD e o PTB. Em 1945, a partir dessa época, para ser candidato a alguma coisa, a um cargo público, é preciso estar vinculado a um partido. Durante a ditadura militar, existia no Brasil o bipartidarismo, só existiam dois partidos. A Arena, que era o partido do governo militar, e um partido que era considerado de oposição consentida, que era o MDB. No Brasil, nessa época, só existiam realmente dois partidos. Ao fim da ditadura militar, a gente teve eleito pelo Congresso primeiro presidente, tá? Que, na verdade, foi Tancredo Neves. Mas como ele morreu antes de ser eleito, a gente tem a eleição do José Sarney, que foi o primeiro presidente após o período da ditadura militar, mas ainda não foi pelo voto direto. Só a título de curiosidade, nosso primeiro presidente eleito pelo voto direto para a população, depois da ditadura militar, foi o Fernando Collor de Mello. Bem, vamos à frente. Quanto às formas de organização do partido, elas são antigas de organização, até mesmo antes de surgir os partidos como tal, como eles existem hoje. Essa forma está organizada em esquerda, centro e direita. Naquela época, de um lado ficavam os jacobinos, de um lado aqui, desse lado do parlamento. E eles defendiam transformações, mudanças. Aqui está escrito o povo e os trabalhadores, mas, na verdade, eles defendiam mudanças, muitas mudanças. Inclusive mudanças que falavam sobre questões polêmicas da época. Outros, no centro, eram aqueles que estavam voltados muito mais aos seus próprios interesses e não se ligavam a um lado ou ao outro. Ou, dependendo das circunstâncias, eles iam para um lado ou para o outro. E na direita estavam os giraldinos, que defendiam a nobreza, tá? Os nobres. E eles eram conservadores. Hoje é assim? Não necessariamente. Hoje os partidos são diferentes, é diferente do que era naquele tempo. Hoje os partidos são organizações burocráticas. Por serem organizações burocráticas, de uma certa forma, para participar do jogo burocrático, o jogo político, eles têm que serem bem próximos. Existe ainda uma visão que os partidos de esquerda são mais, vamos dizer, mais abertos a mudanças, englobam interesses de da classe trabalhadora, etc. De certa forma, sim, mas muito sutilmente. Porque o que acontece hoje é que todos os partidos seguem o sistema partidário, estão em busca do poder. E para isso eles vão ter que seguir um caminho muito parecido. Não importando muito se são de esquerda ou de direita, embora ainda haja uma certa, como dizer, uma certa plataforma em cima do que esses partidos acreditam.
Bem, falando sobre a história do voto. O voto começa, na verdade, pela influência. Lá na Inglaterra, em 1215, é um voto muito recipiente ainda, quando se tenta limitar os poderes daquele rei absoluto. A gente tem, em 1689, a Bill of Rights, que avança nisso, também na Inglaterra. E no Brasil? A primeira eleição que a gente teve no Brasil foi em 1530, para a cidade de São Vicente, a Câmara de Vereadores da cidade de São Vicente. No entanto, era muito limitado. E curiosidade, São Vicente é considerada a primeira cidade do Brasil, tá? No entanto, isso era muito limitado, tá? Então, a gente tem até 1821, o voto era limitado apenas em âmbito municipal. Só se votava em vereadores, praticamente, tá, gente? Até então. E só podia participar homens livres. Mas que isso, gente? Para ser eleito, era preciso ter uma determinada renda. Aqui está dizendo de 100 mil réis. Além disso, o direito de votar em deputados e senadores, ele acontece durante o Império, durante aquele período que nós temos reis no Brasil, não é? A gente teve Dom Pedro I e Dom Pedro II, a gente fala aí de eleição para deputados e senadores. A gente está terminando a nossa aula por aqui. Espero que tenha sido proveitosa. A gente pode ter aprendido um pouquinho mais. E faltou uma parte, gente. Faltou uma parte. Vamos voltar. Anterior. Sobre o voto feminino no Brasil. Começar o voto feminino no mundo. O primeiro país que teve direito ao voto feminino foi a Nova Zelândia, tá? Em 1893. O segundo país foi a Finlândia. Nova Zelândia, a gente lembra, fica lá na Oceania, lá perto da Austrália, e a Finlândia na Europa. E no Brasil? Tá? A gente tem um voto no Brasil em 1932. O voto feminino no Brasil. Mas é uma luta que começa bem antes. Tá? Algumas mulheres já tinham tentado se candidatar e não tinham conseguido. E antes disso, gente, a gente tem o primeiro estado que teve direito ao voto feminino no Brasil foi o Rio Grande do Norte, que antes do Brasil inteiro ter direito ao voto feminino, foi lá que surgiu o direito feminino ao voto, e lá foi eleita a primeira deputada estadual, tá? Provincial na época do Brasil. Provincial não, já era estadual. Estadual do Brasil. Então, gente, é isso. E agora sim, até a próxima aula.